Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que comandava o tráfico internacional de drogas. A Justiça também determinou busca e apreensão de 10 aeronaves. Os agentes federais cumprem 110 mandados judiciais, sendo 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. As ações acontecem em Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A Operação Grão Branco investiga o tráfico internacional de drogas. A Justiça Federal de Cáceres, em Mato Grosso, determinou ainda a busca e apreensão de 10 aeronaves e o sequestro de todos os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas. As apurações começaram em janeiro de 2019, com a apreensão de quase 500 quilos de cocaína. Na operação, desde então, foram realizados mais de 10 flagrantes, com a apreensão de 4 toneladas de cocaína, aeronaves e veículos utilizados no transporte e a prisão de mais de 20 pessoas envolvidas com o crime. O nome da operação, Grão Branco, se deve ao transporte de grãos de Mato Grosso para São Paulo, para justificar as viagens das carretas que transportavam a droga. E mudando de assunto, olha só, a dor diária das perdas de vidas para o coronavírus são agravadas pela crise econômica que acompanha a pandemia. No Rio de Janeiro, um projeto social tenta minimizar os efeitos na população carente das medidas restritivas e da consequente instabilidade alimentar. Nos Arcos da Lapa, voluntários do projeto Covid Sem Fome oferecem almoço 3 vezes por semana. Então, hoje o pessoal está aqui, são voluntários de cozinha, a gente recruta eles por semana, são alunos da universidade e voluntários do Covid Sem Fome também. Eles entram aqui às 7 da manhã e saem mais ou menos 11h30, cozinhando de 300 a 200 refeições por dia, para a gente entregar para pessoas com vulnerabilidade alimentar. A população sem emprego e que trabalha na região da Lapa acaba sendo a mais favorecida pela iniciativa criada no ano passado. Tá difícil, tá ruim, esse estado tá ruim. E ajuda, a comida ajuda legal. É muito bom que nós precisamos desse apoio, entendeu? A pessoa que nos ajuda, porque hoje em dia tá difícil das coisas. Sem emprego, entendeu? O projeto Covid Sem Fome conta com doações para levar as quentinhas à população necessitada. Doações que diminuíram ao longo dos meses. O coronavírus já matou mais de 414 mil pessoas no Brasil desde o início da pandemia. Agora vamos falar sobre economia. A taxa básica de juros do Brasil, a Selic, que serve de referência para operações de crédito e investimentos, acabou de subir pela segunda vez, agora para 3,5% ao ano. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas do mercado. No comunicado divulgado no fim da tarde desta quarta-feira, o Copom informou que prevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário, com outro ajuste da mesma magnitude em sua próxima reunião dos dias 15 e 16 de junho. A previsão de inflação para este ano passou de 3,34% em janeiro para 5,04%, segundo a mais recente pesquisa semanal Focus, um relatório do Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E nos destaques internacionais, os britânicos compareceram às urnas nesta quinta-feira para as primeiras eleições depois do Brexit e do início da pandemia, consideradas um teste para a unidade do país. Quase 48 milhões de eleitores no Reino Unido devem escolher os 5 mil vereadores de 143 assembleias regionais na Inglaterra, o prefeito de Londres e os parlamentos regionais do país de Gales e da Escócia. O dia tem sido chamado de Super Quinta devido ao acúmulo de várias eleições, adiadas em grande parte pelas restrições para conter a pandemia.
Na Escócia, os independentistas do Partido Nacionalista Escocês da Premier Nicola Sturgeon, que governa em minoria, esperam obter um forte apoio para a reivindicação de um segundo referendo de autodeterminação. No primeiro, em 2014, a escolha de 55% dos escoceses foi permanecer no Reino Unido, com o principal argumento contra a separação tendo sido a permanência na União Europeia. 2 anos depois, o Brexit tirou o país do bloco, apesar de 62% dos escoceses terem votado pela permanência. Na Inglaterra, as eleições locais também vão ser um teste para Boris Johnson e o Partido Conservador, depois da efetivação da separação com a União Europeia em 1º de janeiro. Em Londres, os trabalhistas parecem ter garantida a vitória, onde Sadiq Khan, o primeiro prefeito muçulmano de uma capital ocidental, deve superar o rival conservador. E uma boa notícia para os envolvidos na realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram um acordo com o Comitê Olímpico Internacional para fornecer vacinas contra o coronavírus a atletas e membros das delegações participantes do maior evento esportivo do planeta. De acordo com as empresas, haverá uma coordenação com os comitês olímpicos nacionais em todo o mundo e as primeiras entregas de vacinas começarão no fim de maio. O COI não tornou a imunização obrigatória, mas a recomenda a todos os participantes dos Jogos. Em um comunicado, os 2 laboratórios destacaram que o objetivo é que as delegações participantes recebam a segunda dose antes de desembarcar na capital japonesa. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por 1 ano devido à pandemia, devem receber quase 11 mil atletas. Um número considerável deles já recebeu ao menos uma dose de uma das vacinas contra a Covid-19. E para encerrar esta edição, uma curiosidade. Você sabia que a homeopatia não trata apenas sintomas físicos? Pois é, ela pode ser aliada no tratamento de crises de ansiedade, pânico e até mesmo depressão. Vamos entender mais detalhes na reportagem de Mato Grosso do Sul. Mudanças comportamentais cada vez mais evidentes. Além da correria normal do dia a dia, diversas preocupações tomam conta da população, principalmente de um ano para cá, quando o mundo vive as dores da Covid-19. O isolamento e o distanciamento social causados pela pandemia do novo coronavírus têm afetado demais o emocional das pessoas, causando quadros de ansiedade, depressão e de pânico. Sentimentos que antes não eram motivos aparentes para tantas preocupações, atualmente têm levado cada vez mais pacientes aos consultórios médicos, inclusive em busca de tratamento alternativo, como a homeopatia, por exemplo. A homeopatia, ela funciona pelo efeito colateral, ou pelo efeito secundário. Vou dar um exemplo do maracujá. O chá de maracujá, as avós sabiam desde antigamente que ele é um remédio para insônia. Por quê? Porque o remédio realmente tem... O seu efeito mais importante é que, primeiro, ele causa uma insônia leve e depois, o efeito colateral, ele dá sonolência, ele dá sono. Então, a pessoa dorme com um chá de maracujá. Esse é o princípio da homeopatia. Então, você toma um remédio esperando esse efeito colateral, esse efeito secundário. Ainda de acordo com o especialista que é médico pediatra e há 2 meses passou a atender adultos também, neste período a procura por ajuda superou a expectativa. A partir disso que eu comecei a oferecer essa possibilidade de atendimento pela homeopatia em adultos, a gente percebe que a necessidade, a procura, ela é muito reprimida. Matsubara ainda fala da eficácia no tratamento das síndromes emocionais, principalmente porque o paciente não sente nenhum tipo de efeito colateral. Nós valorizamos tanto os sintomas mentais, os sintomas gerais, os sintomas locais. Por exemplo, você tem, na medicina tradicional, não se pergunta sobre sede, não se pergunta sobre suores, transpirações, e esses são dados importantes dentro da homeopatia. Além disso, muitas vezes, a avaliação do sintoma emocional, mental na alopatia, ela é muito superficial, enquanto que a homeopatia ela se aprofunda muito nesses sintomas, porque elas dão subsídios para que a gente consiga encontrar o remédio certo. Todo o tratamento, principalmente nestas situações, é feito por uma equipe multiprofissional. O tratamento homeopático sozinho, ele não tira uma pessoa de uma crise depressiva profunda. Você precisa do auxílio do médico psiquiatra, dos remédios alopáticos. Você precisa da psicoterapia, da terapia psicológica, você precisa muitas vezes de ajudas de outros profissionais e multiprofissional, porque a homeopatia ela entra como uma associação junto com outras profissões para poder atender o paciente. Ela é multiprofissional.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.